Seja bem-vindo ao terceiro Fórum Todos Juntos contra o Câncer Norte e Nordeste. O próximo painel irá começar. As opiniões expressas, assim como o conteúdo das apresentações e imagens, são de inteira responsabilidade dos palestrantes e não refletem, necessariamente, o posicionamento institucional do movimento Todos Juntos contra o Câncer, Instituto Roda da Vida, Associação Brasileira de Linfomielocemia e Fundação Maria Carvalho Santos. Desejamos a todos um ótimo evento. Sou Soraya Santos, jornalista. Atualmente estou como repórter e apresentadora do programa Papo Literário da TV Ceará. Começamos agora o segundo debate do Fórum Todos Juntos contra o Câncer Norte e Nordeste. O tema desta mesa é diversidade e pluralidade na atenção oncológica. É fundamental que a assistência oncológica garanta a promoção de serviços essenciais para todos, independentemente do gênero, raça ou classe social. As políticas públicas que zelam pela saúde e estabilidade socioeconômica precisam ser cumpridas e devem ser pensadas a partir das suas especificidades. Para falar a respeito deste assunto, chamo agora os especialistas, a Valéria Mendonça, que é coordenadora do movimento Outubro Rosa Ceará, bem-vinda. Jaqueline Brasil, ativista trans, paciente oncológica e presidenta da organização Atrevida. Januário Carneiro da Cunha Neto, secretário municipal de saúde dos municípios de Itapiranga, Manaquiri e Tapauá, do Amazonas. Valéria Gersina das Neves Carvalho, educadora e membro do Grupo de Valorização Negra do Cariri. Vamos começar agora com as apresentações individuais. Passo a palavra agora para a Valéria Mendonça. Pode iniciar. Olá, muito boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez, discutindo esse tema que para nós é tão caro e tão necessário, especialmente no cenário de saúde que a gente está, né? Então, a gente vai falar de diversidade, especialmente também atendendo essa demanda da questão da saúde inclusiva. Nós que acabamos de realizar um mês inteiro uma edição, a 13ª edição do movimento Outubro Rosa aqui no Ceará, movimento esse que assumiu a postura e a atitude de ser inclusivo desde 2015, e de lá para cá a gente tem ampliado todo esse universo. Nessa edição, especialmente, a gente teve toda a atenção até porque eu estou na condição de coordenadora da CDSUS, que é a Comissão da Diversidade de Sujeitos do SUS, do Conselho Estadual de Saúde, e a gente que já tem essa prática, o Movimento Outubro Rosa Ceará, que vem fazendo dessa bandeira uma bandeira exatamente um compromisso a cada ano. Esse ano a gente começou fazendo já o Outubro Rosa, olhando, enxergando a população quilombola, a população povo de terreiro, população negra, população em situação de rua, população LGBTQIA+, população, pessoas com deficiência, pessoas privadas de liberdade. Enfim, a gente deu todo um olhar específico, toda uma atenção do ponto de vista saúde inclusiva. E também porque a gente entende saúde no nosso país como um direito social, um direito humano e um direito constitucional. Eu gostaria de apresentar para vocês alguns extratos aqui que a gente trouxe do evento que a gente fez. Esse aí, por exemplo, foi o Outubro Rosa que a gente fez no território cigano. Nessa edição 2021, a gente fez lá no território do Barroso. Estivemos em edições anteriores lá em Pindoretama. E o povo cigano, é um povo realmente que tem muita demanda do ponto de vista de saúde pública. Seja na questão do acesso, seja no preconceito ainda social que eles sofrem. Vocês terem uma ideia, eles têm dificuldade desde a questão do acesso ao transporte sanitário até a questão de utilizar a dependência dos postos de saúde e das outras unidades básicas de saúde. Então, é uma população que realmente tem uma demanda séria.
Aí, esse Outubro Rosa a gente realizou lá no Quilombo da Serra da Rajada. Foi uma atividade muito interessante, onde a gente pôde adentrar, além das belezas naturais que o próprio Quilombo guarda para a gente, tem também as demandas da população idosa que está aí. Fizemos um diálogo importante com a população jovem do Quilombo, na perspectiva de preservação da cultura do povo, mas também especialmente na questão da luta por saúde inclusiva, né? Nessa manhã aí a gente teve a oportunidade de falar de crianças, aliás, com idosos, com mulheres de meia idade, com homens também quilombolas. Foi muito interessante essa atividade nessa manhã. E aí nessa edição 2021, a gente, além de ter feito toda uma abordagem com essas populações, com esses sujeitos de direitos à saúde, nós saímos dessa perspectiva de Fortaleza Cidade Rosa em busca de mais saúde e cidadania e conseguimos atravessar o Atlântico e fomos discutir Outubro Rosa na perspectiva de um movimento internacional. No último dia 29, a gente fez uma live onde a gente lançou para 2022 o primeiro Outubro Rosa Internacional, que vai ser sediado aqui em Fortaleza, em outubro de 2022, e onde a gente vai ter também o primeiro encontro de mulheres vitoriosas, que todos nós sabemos que carinhosamente esse termo é dado a mulheres que passaram pelo câncer ou estão passando. Então a gente quer saber como a mulher lá da Guiné-Bissau atravessa essa doença, né? Atravessa esse drama da doença, como aquela mulher lá de Crateús passa, como a mulher de Cuba, enfim. Então, a gente pegou tudo isso. Ainda teve mais um povo que a gente teve o prazer de fazer uma abordagem lá do ponto de vista de saúde, até porque o povo de terreiro, eles têm uma subjetividade muito, muito interessante, porque tem a questão das crenças, né? Tem a questão de todo aquele apelo espiritual, aquele apelo das crenças, da própria cultura do povo de terreiro, que muitas vezes eles não enxergam a eficiência do serviço de saúde em si, e a gente foi lá fazer essa abordagem, numa harmonia entre a crença, entre a cultura e a crença deles, e a perspectiva de saúde em si, de autocuidado, por exemplo, foi muito interessante. Então, a gente teve essa oportunidade também de fazer isso. Foi um povo que a gente conseguiu fazer um diálogo importante. E detalhe, tudo que nós realizamos nesse sentido foi na perspectiva de futuramente a gente conseguir dar vazão a tudo isso e atender às demandas políticas e sociais desse povo. Obrigada, Valéria. Passar a palavra agora para a Jaqueline Brasil. Jaqueline, pode nos apresentar um pouquinho do seu trabalho. Meu nome é Jaqueline Brasil, né? Sou presidente da Atrevida, Associação dos Travestis e Sexuais do Estado do Rio Grande do Norte. Atual, eu sou coordenadora da Casa Brasil e fundadora. É uma casa de acolhimento para homens trans, em situação de vulnerabilidade social em Extremóis. Atualmente, eu sou vice-presidente da rede PTHT, que é a Rede Nacional de Travestis Sexuais Vivendo e Convivendo com HIV e AIDS. E também faço parte do Conselho Estadual LGBT contra a LGBTfobia do Estado do Rio Grande do Norte. E nessa perspectiva de discutirmos a questão do câncer na população de travestis sexuais, é que eu vou falar alguma coisa sobre a nossa convivência. Eu, enquanto mulher trans, fui diagnosticada em 2005, pelo primeiro câncer, e foi um momento para mim muito decisivo que eu tive que repensar na minha vida, como é que seria eu viver naquele momento de câncer, e ter conhecimento, e naquele momento, porque até então eu não conhecia, e a pessoa mais ainda vivendo com HIV/AIDS e tendo diagnosticado de câncer, para mim foi um baque muito grande, onde eu não tinha experiência nenhuma, como seria o tratamento, eu não saberia como ia acontecer o meu corpo responder, e foi um momento muito difícil para mim. Então, eu tive que me readaptar, me reescrever, reconhecendo que eu estava de câncer, e a partir daí eu comecei a trabalhar a minha autoestima, a trabalhar o meu conhecimento, procurar me informar o que era viver com câncer. E eu tive que me adaptar fazendo a minha própria peruca, com o meu próprio cabelo que tinha sido feito. A primeira coisa que me atingiu foi o cabelo, na primeira foi em 2005, eu tive o câncer. E eu tive o segundo câncer em 2010. Em 2010 eu tive o segundo câncer, que para mim já foi mais tranquilo, porque eu já tinha uma experiência, meu cabelo não caiu dessa vez, mas eu tive outras complicações, que foi através do meu silicone. Meu silicone, então, ele teve inflamação, ele estourou por dentro,
eu tive que usar por um mês, mais ou menos, uma bolsocolostomia. Então, ela podia ser reversível ou não, mas graças a Deus, meu organismo respondeu muito bem o tratamento e eu pude retirar ela depois de um mês. Mas para isso eu tive que interromper o tratamento que eu estava fazendo, que surgiu muita ferida no meu quadril. Eu tive que tratar a questão oncológica dentro e, ao mesmo tempo, tratar da minha saúde externa, né? E aí, em 2020 agora, eu me deparo com mais uma internação que descubro que eu estou com câncer. De novo, novamente, é o terceiro câncer da mesma região. E dessa vez, para mim, está sendo diferente, porque eu estou tendo visão do que foi o tratamento, de como foi a minha aceitação, como foi o acolhimento que eu tive dentro da rede SUS, da questão oncológica, e que a gente sabe que o tabu ainda falar sobre o câncer, ainda mais com a população de mulheres trans, que se complica muito mais ainda, porque muitos de nós não têm acesso, né? A gente sabe muito bem que o silicone industrial é uma vivência nossa há anos, e que muitas pessoas não sabem os riscos que pode estar causando esse câncer durante muito tempo no seu corpo, onde ele não consegue se expelir para fora, já que é um produto que é químico, que é injetável, é líquido e não tem como ser retirado. Então, o próprio corpo, ele começa a jogar para fora, e aí começa a questão, ele se aparece em várias formas de tumores, o silicone rejeitando, e eu tive, além do câncer, eu tive esses tumores que começam a reaparecer, mostrando como está a minha situação. Recentemente, estive internada, no hospital para tratar dessa sensação que eu tive muita febre, muito dores, na região onde estavam os tumores do câncer, pelo silicone que inflamou, infeccionou, e aí eu tive que passar mais ou menos uma semana tomando antibiótico. E aí eu tive várias pessoas que me apoiaram, principalmente a família, infelizmente a população LGBTQIA+, a sociedade civil, que eu esperava ter sido mais parceira, ter sido mais próxima de mim, não fizeram comigo, eu tive sozinha, e muitas vezes criticada, muitas pessoas se afastaram de mim, e enfrentando esse câncer, para mim está sendo um momento único na minha vida, de poder estar mostrando para as pessoas o quanto a gente precisa se fortalecer para manter viva. Eu costumo dizer que meu povo é político, então meu corpo é político, então eu tatuei no meu peito a frase, não vai ter luta, vai ter luta, porque eu acho importante a gente dizer para a sociedade, apesar de que estamos vivenciando um momento de crise em todo o país, onde a negação das pessoas trans tem sido cada dia mais negada, e como se fala em questão do câncer, a gente precisa, sim, dizer, mostrar a cara para as pessoas que a gente somos mulheres trans, precisamos ter cara, precisamos desse tratamento. É importante a gente falar de câncer em relação à população LGBTQIA+. Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha que falar para vocês. A minha apresentação. Obrigada, Jaqueline. Passo a palavra agora para o Januário Carneiro da Cunha Neto. Com você. Bom, boa tarde a todos, tudo bom? Eu me chamo Januário, eu sou enfermeiro sanitarista, mestrando em saúde pública pela Fiocruz, especialista em orçamento e planejamento público em saúde, especialista em micropolítica da gestão do SUS, especialista em auditoria do SUS, estou gestor de saúde há 12 anos, fui secretário de 3 municípios do interior do estado, Itapiranga com 10 mil habitantes, Manaquiri com 32 mil habitantes e Itapauá com 18 mil habitantes. Atualmente, há um ano, me encontro gerindo o Distrito Sanitário Especial Indígena Manaus, o DICEI Manaus, cuidando da saúde indígena de 19 municípios que ficam no nosso entorno, 31.190 indígenas sob nossa jurisdição, espalhados em 265 aldeias e 19 polos base, num raio de 303 mil quilômetros quadrados de extensão, em que a grande maioria desses indígenas aldeados estão localizados em regiões de vazio assistencial,
em que a grande maioria dos serviços públicos de saúde não acontecem com a mínima dignidade possível. E acaba que, sob a responsabilidade da CESAI, do Ministério da Saúde e dos distritos, nós precisamos atender esses indígenas em regime especial para garantir a esses indígenas que, historicamente e tradicionalmente, tiveram seus direitos violados durante muito tempo, tenham um mínimo de dignidade na atenção à saúde. Os distritos sanitários, eles cuidam, além da saúde, do saneamento, né? Então, a gente tem a obrigação de levar água potável, garantir o gerenciamento de resíduos sólidos, garantir a luz elétrica, a comunicação, além do serviço de atenção primária à saúde, conforme a necessidade de cada região, atendendo-os de forma multidisciplinar. A CESAI também, ela tem um serviço que garante a longitudinalidade da assistência aos indígenas. Nós acompanhamos o indígena desde a entrada dele no processo de atenção primária até o transplante, com acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações de saúde, para que esse indígena se sinta bem, acolhido, né, culturalmente respeitado. O DSEM Manaus, ele teve, durante a pandemia, um papel muito importante na questão vacinação. Nós conseguimos chegar às 265 aldeias em 10 dias, com toda a dificuldade possível, seja por ar, seja por terra, seja por água, e conseguimos, hoje, ter 93% dos nossos indígenas vacinados com a primeira dose e 90% vacinados com a segunda dose. Esse percentual concorreu para que nós pudéssemos ter um recrudescimento gigantesco no número de novos casos, internações e óbitos. E como a gente trata longitudinalmente a questão da saúde indígena, nós também cuidamos da questão oncologia, né? O estado do Amazonas tem uma questão totalmente sui generis, em que o câncer de colo de útero é o câncer com maior incidência nas mulheres aqui. E nós precisamos estar atentos, porque, infelizmente, o Estado não tem cumprido com a sua obrigação. Existem mulheres aqui que estão há mais de 2 anos esperando o resultado de um exame Papa Nicolau, coisa que a gente poderia prevenir e, infelizmente, quando a gente vai dar o resultado, a mulher já está com câncer. E a gente tem outra situação muito sui generis aqui. O estado do Amazonas possui apenas uma estrutura de tratamento e acompanhamento oncológico que fica na capital. A gente não possui o NACOM e nem CACOM. Então, todo diagnosticado por câncer, ele é encaminhado à Fundação SECOM, que é uma estrutura só que fica na capital para atender 4 milhões de amazonenses e mais o povo dos estados ao redor. Então, a política oncológica, ela precisa, sobretudo, também ser interiorizada, respeitando todos os nossos caracteres regionais, de logística, de relevo e, sobretudo, caracteres culturais e históricos. Obrigada, Januário. Passo a palavra agora para Valéria Gersina das Neves Carvalho. Boa tarde a todas as pessoas. Sou forte, sou guerreira. Tenho nas veias sangue dos ancestrais. Levo a vida num ritmo de poema-canção. Mesmo que haja versos assimétricos, mesmo que rabisquem, às vezes, a poesia do meu ser, tenho esse mantra no meu coração. Nunca me verás caído ao chão. Sou da labuta, sou de luta, herança dos ancestrais. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mesmo que nos novos tempos, irmãos, seduzidos pelo sucesso vil, me traia, nos traiam, como Judas sobre a mesa, e tomem o meu e o seu ganha-pão. Mesmo que esses irmãos finjam que não nos veem, estarei ali, ereta, de corpo inteiro, pronunciando versos e ele versando sobre o poder. Mesmo assim, tenho esse mantra no meu coração. Nunca me verás cair ao chão. Me abraço todos os dias, me beijo, me faço carinho, digo que me amo. Enfim,
Sou vaidosa espiritual. Mesmo com mágoas sedimentadas no peito, mesmo que riam da minha cara ou tirem sarro do meu jeito, mesmo assim, tenho esse mantra no meu coração. Nunca me verás caída ao chão. Como já diz a minha apresentação, meu nome é Valéria Gessina das Neves Carvalho, sou articuladora e membro do Grupo de Valorização Negra do Cariri, da Rede de Mulheres Negras do Ceará e de vários outros movimentos aqui na nossa região. Os desafios que nós temos são muitos, muitos, mas nós estamos aqui para colocá-los e para tentar, quem sabe, melhorar toda essa questão do câncer, né? Que nós, povo negro, povo indígena, povo de todas as etnias, tenhamos, acima de tudo, acesso à informação, humanização no tratamento, né? Acompanhamento psicológico para o paciente e para os familiares, transporte digno e vamos por aí. Paro aqui, passo a palavra, depois a gente continua. Obrigada. Nós que agradecemos, Valéria, a você e a todos os participantes desse debate. Use nas redes sociais a hashtag Movimento TJCC. O Outubro Rosa é um dos maiores movimentos da saúde nacional, mas o problema para o acesso ao diagnóstico precoce e tratamento ainda são uma realidade, em especial na região Norte e Nordeste. A que, Valéria, começo a palavra com você, já esse debate, a que você atribui esses problemas, e não só ele, né? Como a gente pode fazer para que esse tema ele seja mais inclusivo? Afinal, pesquisas apontam que mulheres negras sofrem mais com esse problema, por exemplo. A gente começa ampliando o conceito de diversidade e de inclusão. Diversidade entendendo aqui de uma forma bem contundente, diversidade para além da diversidade sexual, diversidade do sujeito como um todo, especialmente em relação à saúde inclusiva. E inclusão no sentido de entender que inclusão é preciso que a sociedade enxergue para além da inclusão a questão de pessoas com deficiência. Inclusão no sentido amplo também. Dito isso, a gente entende que o Movimento Outubro Rosa, pelo menos o que a gente tem construído nesses 13 anos aqui no Ceará, a gente não pretende fazer e não tem feito, de fato, o Outubro Rosa para inglês ver, como a gente costuma dizer, né? A gente quer fazer uma coisa que realmente gere resultado. Quando o Outubro Rosa termina, como terminou agora a campanha, nós que somos movimento, nós continuamos travando toda uma luta, até porque as demandas políticas existem. Foram feitos vários encaminhamentos. Agora, por exemplo, nós vamos fazer o Outubro Rosa nas populações que nós não tivemos tempo em outubro. População negra, com certeza, está no nosso radar. População LGBTQIA+, população em situação de rua, que aí vem uma responsabilidade sanitária muito grande. A gente já fez algumas ações com a população, especificamente em situação de rua, e a gente viu a responsabilidade de você levar uma mulher dessa para fazer uma abordagem de Outubro Rosa, e de repente você descobre lá um tumor. O que você vai fazer com essa mulher, né? Então, nessa questão, pontualmente da população negra, a gente tem que entender que foi uma população que avançou muito em relação aos direitos, porque é uma população que tem praticado um ativismo coerente, um ativismo responsável, e a gente tem uma responsabilidade também do ponto de vista movimento social Outubro Rosa, de dar vazão a tudo isso. E você começou falando da questão da diferença regional em relação ao resto do país, do Norte e Nordeste. Isso é uma coisa histórica. Nós, como ativistas sociais e participantes de conferências, isso tem sido uma temática recorrente. Em 2011, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de participar da 14ª conferência, e lá foi revisto toda a política de populações de sujeito do SUS, tipo a população negra, que tem o seu plano nacional de saúde, essas outras populações todas. E a gente tem visto que, no caso da população negra, aqui em Fortaleza, a gente tem um movimento muito, muito forte, no Ceará como um todo, a Valéria que o diga aí na
no Cariri, tem a população negra que tem feito um levante em cima da saúde, e nós vamos agora, enquanto movimento Outubro Rosa, dar vazão a isso. Mas a gente queria lembrar que um movimento como esse, ele não pode terminar em outubro. Inclusive, nosso slogan é "A nossa luta é todo dia", porque a gente vai ter que dar conta agora. Nós passamos um mês alardeando que as pessoas tinham que se cuidar. Então, isso retorna agora para o movimento em forma de políticas públicas, e a gente vai perseguindo essas ideias até que a gente consiga, de fato, saúde para todos, todas e todes, na perspectiva de qualidade e acesso fácil. Mais fácil até, né? Verdade. Obrigada. Foi não. Jaqueline, o movimento LGBTQIA+, vem cada vez ganhando mais voz nas discussões sociais, mas ainda pode ser visto como algo polêmico. E parte disso é porque hoje no Brasil tem em sua política um tom bastante conservador. Então, assim, a nossa pergunta é: de que maneira isso prejudica a causa social com foco em saúde para as pessoas trans? Eu acho a sua pergunta tá bem importante. O que ela vai impactar, né? Em relação à questão da saúde da população LGBTQIA+, é o que eu te respondo. Infelizmente, vivemos num momento de crise em todo o Brasil, onde existe pessoas ainda que negam a nossa existência, negando a nossa fala, né? A partir do momento que nós temos um governo que não reconhece a população LGBTQIA+, né, e que cria grupos, que destila o ódio contra essa população, se torna negando a nossa vivência, a nossa existência, e ao mesmo tempo ela atinge diretamente a nossa saúde, quando a população LGBTQIA+. E aí a gente tem enfrentado grandes desafios, né, para ter esse debate de inclusão à saúde como um todo. E, infelizmente, a gente temos algumas parcerias, né, tem avançado bastante, né, com as prefeituras do nosso estado, com o governo do nosso estado, mas precisamos avançar mais ainda, porque ainda é um grande gargalo para esse governo enfrentar esse desafio de tratar a questão da população LGBTQIA+, né, com mais pluralidade, reconhecendo a identidade de gênero. Que eu acho extremamente importante discutir isso, que muitas pessoas não têm acesso à saúde de acordo com o que preconiza o Ministério da Saúde, até mesmo pela questão de informação de precisamos tratar os LGBTQI+, mas nós também precisamos abrir uma parênteses em relação à população trans, né, que vem seriamente banida, né, e escondendo, né, e muitas vezes negando a existência das pessoas trans. Eu costumo dizer que nós não temos ideologia de gênero, nós temos identidade de gênero, e que precisa ser respeitada para debater a questão da saúde, educação, segurança pública, enfim, todas as políticas públicas que o Estado e o nosso Brasil têm para tratar a questão dessa população, que continua ainda à margem da sociedade. Obrigada, Jaqueline. E olha só, agora para o Januário, ainda falando nesse tom conservador que temos na atual política brasileira. É possível afirmar que isso acaba por afastar determinados públicos à procura pelos serviços da saúde, Januário? Não, eu sou servidor federal, coordeno uma instituição federal que cuida de indígenas, que realmente são populações desfavorecidas, mas a gente cuida de gente. A gente cuida das fragilidades que a pessoa tem, do seu biopsicossocial e espiritual, independente de qualquer orientação. Então, quando a gente tem situações quando a gente tem situações que necessitam de cuidado, nós, profissionais de saúde, estamos dispostos a cuidar de pessoas. Existem fragilidades, sim. A gente vive num modelo diferente em todo o mundo. Nós somos o único país com mais de 100 milhões de habitantes que possui um sistema público universal. Então, esse sistema tem fragilidades e nós participamos da construção eterna do nosso SUS. Então, a gente precisa entender que o profissional de saúde precisa focar na pessoa, nas fragilidades que ela tem,
e, sobretudo, no cuidado longitudinal. A gente precisa cuidar de gente. Então, o Januário, o servidor, o gestor do DSEI, orienta e cuida de pessoas que realmente necessitam desse cuidado. E a gente trabalha incessantemente para que esse cuidado seja dado de forma longitudinal, respeitando os princípios fundamentais, doutrinários e organizativos do SUS. Ok, Januário. Agora eu passo a palavra para Valéria Gersina. Valéria, eu gostaria que você conversasse um pouco sobre a saúde do homem negro no Brasil. Estamos em pleno Novembro Azul e o câncer de próstata é o mais comum nessa população. De acordo com pesquisas, o risco de um homem negro morrer vítima desse tipo de doença é 2 vezes maior. De que maneira o racismo estrutural pode estar relacionado a este dado? Eu vou falar da experiência que eu tenho dentro da minha casa. Eu tenho um tio que faleceu de câncer. Eu tenho um irmão que teve câncer. Eu tenho um sobrinho que teve leucemia. Eu sou cuidadora de gente, como meu pai e como a minha mãe. Entendeu? Os desafios que nós enfrentamos pelo racismo, pela falta de acesso, pela falta de informação, é grande, é muito grande. Os que não foram para o Ourum, estão aqui porque a porta de entrada não foi o SUS. É óbvio que posteriormente, a gente conseguiu acessar o SUS, mas não foi fácil. Não é fácil. A gente sabe que o SUS é universal, é o melhor plano do Brasil, do mundo, mas até você chegar num oncologista, meu bem, você tem um caminho difícil para ser trilhado. E a gente perde muitas pessoas ao trilhar esse caminho. Na minha opinião, tanto o Outubro Rosa como o Novembro Azul, o Brasil todo se veste de rosa e azul. Em outubro é rosa, em novembro é azul. Mas quantas milhares de mulheres negras já conseguiu fazer a sua mamografia ou o seu Papa Nicolau? E os homens? Cadê as informações? Aqui na minha região não adianta colocar, vestir patricis de rosa ou de azul e achar que a gente chega num posto de saúde e tem o atendimento, porque não tem. Até chegar é difícil. Então, eu coloco novamente a questão da informação, a questão da humanização, a questão do acompanhamento, dos acompanhamentos. Depois que você consegue chegar no oncologista, você precisa de outros acompanhamentos, porque você está emocionalmente fragilizado. E falta. Novamente, eu venho para dentro da minha casa, do meu terreiro Encantado das Pretas, onde enfrentamos ultimamente uma leucemia. Não fosse instituições como a Abrale, que muita gente no Brasil não sabe o que é, não sabe o que significa, talvez meu sobrinho já tivesse ido embora. Viu? Conseguimos o tratamento, conseguimos o transplante via SUS, entendeu? Via SUS, mas a caminhada não foi fácil. Eu fico me questionando quanto se gasta no Brasil inteiro com essa campanha de Novembro Azul e Outubro Rosa. Quanto é que se gasta? E se esse recurso não poderia ser investido lá na UBS, quando o médico diz, você precisa ir para o oncologista. Aqui, nós passamos meses para conseguir uma consulta com um oncologista. Aí é mandado para Fortaleza.
o transporte é um negócio fora de série. Eu trabalhei com migração. Nós perdemos uma mulher de 26 anos. Não sei, será que foi o tratamento que não chegou a tempo? Fica a dúvida, viu, minha gente? Fica a dúvida. Agora, enquanto articuladora de movimento social, enquanto descendente de povo quilombola, enquanto articuladora de povo de terreiro, eu digo para vocês, falta muito, muito. Temos médicos maravilhosos, temos, mas até chegar nesse médico, até chegar, o caminho é duro. E a questão do racismo também pega pra caramba, viu, minha gente? Só sabe, e aí é racismo estrutural mesmo, porque tem a senhora, a minha xará, falou aí de povo de terreiro, que tem uma cultura diferente, entendeu? Tem, mas não é porque tem uma cultura diferente que não tem direito a ter direito a acesso à política de saúde, estamos juntos mesmo, estamos juntos mesmo na luta contra o câncer. Eu gostaria muito de dizer hoje aqui, nós estamos juntos. Viu, Jaqueline? Eu gostaria muito, mas eu preciso dizer que existem muitos desafios, muitos, mas nós vamos superar. Nós estamos aqui para buscar estratégia para a superação desses desafios que a gente tem. E um dos desafios passa pela grana que é investido na saúde. Não é possível uma pessoa com câncer, né, e não chegar no hospital, não ter o remédio. De você estar fazendo um tratamento e precisar de um tratamento psicológico e não ter acesso. Né? A sua família também. Porque quando uma pessoa tem câncer, a família toda fica adoecida. É difícil, mas a gente vai chegar lá. Eu confio. Apesar desse governo que nós estamos trabalhando para ter uma saúde digna para todos. É um direito. Obrigada. Nós que agradecemos, Valéria. E agora a gente vai para uma nova rodada de perguntas. Aproveito a Valéria Mendonça. Sua xará fez aí uma menção à questão do Outubro Rosa, Novembro Azul. Que tipo de políticas, por exemplo, deveriam ser feitas para que todos os povos, independente da sua etnia, independente de cor, independente de quem fosse, né, tivesse acesso à saúde com dignidade? Primeiro, eu gostaria de fazer uma fala bem importante em relação ao que é o movimento Outubro Rosa e o que é o movimento Novembro Azul. Essa questão dessa salada de cores, isso foi iniciativa do povo, iniciativa social. O movimento Outubro Rosa Ceará, ele é um movimento social. Tanto é que eu sou servidora da Secretaria Estadual de Saúde, sou do Conselho Estadual, mas meu lugar de fala hoje aqui é como ativista social e crendo que o movimento social pode fazer a parte dele. Inclusive, ele tem que saber exatamente qual é a parte dele enquanto movimento social. E eu costumo dizer que o movimento vale a pena porque nesses 13 anos, em todas as demandas que nós levantamos, quanto pior tiver a saúde pública, mais o movimento social tem que estar na rua. Nós nos estruturamos aqui no Ceará em 5 grandes eixos. Educação popular em saúde, que é fundamental, inclusive levando a consciência para cada pessoa praticar o autocuidado, porque a saúde de cada um começa em cada um, não é nos governos, não é nas empresas, não é em canto nenhum, é na pessoa. Aí sim, se ela se cuidar e ainda assim precisar, obviamente que o poder público tem que dar conta, né? Então a gente trabalha muito na educação popular em saúde, no estímulo à participação popular, no controle social ostensivo e qualificado, na questão da intersetorialidade na prática e a questão do advocacy, que nada mais é do que buscar essa efetivação dos direitos em relação à saúde.
Quando a gente vai, por exemplo, no terreiro, como a gente foi, a gente faz questão de fazer Outubro Rosa no terreiro, e no quilombo, e na aldeia, e nas ruas e tudo mais, porque é uma oportunidade que a gente tem de observar os determinantes sociais daquela população. Uma coisa é você ouvir a pessoa trazer essa realidade, outra coisa é você ir lá e ver. Então, quando a gente vai até o local, até o território, a gente observa. E quando eu fiz menção em relação à subjetividade do povo de terreiro, por exemplo, foi muito salutar a gente discutir a saúde lá, na perspectiva que nós discutimos, mesmo entendendo a questão das crenças e da cultura e tudo mais, mas levando a nossa mensagem enquanto necessidade do autocuidado, enquanto necessidade de buscar uma vida saudável e tudo mais que a gente falou lá. Então, o movimento Outubro Rosa e o Novembro Azul, eu queria deixar bem claro que aqui no Ceará nós não temos um centavo de recurso público. Nós entendemos que recurso público é para as políticas públicas. Nós fazemos movimento social com patrocinadores, com empresas, com recursos que a gente levanta desde bazar até vaquinha, mas o recurso público da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará não chega ao movimento Outubro Rosa Ceará. Então a gente não pode dizer que a gente está tirando da política pública em termos de recursos para fazer movimento social Outubro Rosa. E é muito importante a gente dizer isso, porque nós defendemos, inclusive nessa edição, todo ano a gente elege o lema do movimento de acordo com o cenário de saúde que se tem. E como o cenário que a gente vive atualmente deixou o câncer numa situação muito ruim em relação foi negligenciado, na verdade. Todas as atenções sanitárias e epidemiológicas foram para a Covid. Até a gente entende, obviamente, que eu, como administradora hospitalar, como servidora da própria Secretaria do Núcleo de Oncologia, eu entendo. Mas a gente tem que lembrar que o movimento esse ano ele levou uma bandeira muito além. Por exemplo, no caso do Outubro Rosa, nós tivemos que aumentar o nosso espectro de atuação para sair só da questão do câncer de mama e ampliar para o câncer como um todo. E tivemos que fazer a defesa incondicional do SUS, que foi necessária fazer, por todo esse cenário de desmonte que a gente vive, né? E também foi necessário a gente ampliar, trazer, por exemplo, o câncer de colo de útero novamente para a pauta do dia. Então, a grande missão nesse Outubro Rosa foi dizer que mesmo em cenário de pandemia, nós temos que priorizar, trazer o câncer de novo para a pauta da saúde pública e a gente fazer isso de forma enquanto movimento social. Essa é a grande diferença. O recurso público tem que ser destinado para a política pública. Nós lutamos por política pública, tanto é que quando termina o Outubro Rosa, nós estamos agora exatamente nesse período, levantando todas as demandas políticas que a gente conseguiu enxergar, indo nessas populações, ouvindo as mulheres, nas nossas redes sociais, levantando no Legislativo, fomos até a Assembleia Legislativa, fomos na Câmara Municipal de Fortaleza, estamos presentes nos 183 municípios do interior, através de uma parceria com o COSEMES, Conselho de Secretários Municipais de Saúde e tudo mais. Então, a gente tem que fazer isso de uma forma que a gente entenda que o movimento social faz a parte dele, o cidadão e a cidadã faz a parte dela, tanto é que a gente tem o nosso programa Eu Me Cuido, Faço Minha Parte, que é para devolver para as pessoas a obrigação com a sua própria saúde, e as empresas fazem a parte delas, aí todo mundo fazendo a sua parte, aí sim a gente constrói saúde de qualidade. É muito importante a gente saber a dimensão do movimento social enquanto movimento social. Nós não temos recurso público para executar Outubro Rosa Ceará. E nem movimento Novembro Azul, começamos agora também. Para vocês terem uma noção bem prática, bem simples, todo o material informativo que nós conseguimos chegar no interior e circular em toda a capital, em toda a Fortaleza, foi de um patrocinador nosso, no caso o Instituto Avon. Nós não temos nada produzido pelo poder público. Isso é importante dizer. Muito bom, né, poder esclarecer isso para todos. Januário, agora trazendo para o debate a cultura indígena. De que maneira vem acontecendo o trabalho de conscientização para a prevenção do câncer nessa população? Então, os povos indígenas, gente, eles são culturalmente diferentes em relação à questão sexual, em relação à questão menstrual, e a gente precisa realmente respeitar a particularidade, sobretudo, dessas situações, né? Aqui no âmbito do DCI Manaus, nós temos poucas populações que a gente denomina chamada PIRC, né? Que é povo indígena de recente contato. Então, a grande maioria fala português, né? E a gente tem uma maior facilidade na questão do diálogo com esses indígenas. Nesse ínter, a gente consegue fazer campanhas anuais, né? Durante todo o ano, em relação a essa questão.
O grande gargalo aqui no DC Manaus e aqui no estado do Amazonas é a questão da assistência oncológica, né? Ela é centralizada, a média e alta complexidade oncológica é centralizada na capital. E a gente vive num estado de dimensões continentais, né? E a responsabilidade dos estados e municípios precisa estar postas à mesa, né? Eu também fui membro do COSEMES durante 10 anos, fui membro do CONASEMES, e a gente precisa chamar as designações tripartites para discussão à mesa. Nós cuidamos de atenção básica, só que, ultimamente, a gente, como eu falei anteriormente, a gente teve um problema muito grande com mulheres, queridas, como vocês, esperando 2 anos para receber um exame. Imagina, uma mulher que está com uma inflamação, eu vou estar diagnosticando ela com câncer daqui a 2 anos, sem poder tratá-la de forma precoce, prevenir, orientar e recuperar essa mulher de volta à sociedade, né? A gente entende que a porta de entrada do câncer está cada vez mais condensada. Aqui a espera para a triagem de uma consulta está demorando em torno de 3 meses. Só para triagem de consulta. Então, a gente precisava resolver algum desses problemas e a CESAI, através do Ministério da Saúde, fez uma parceria muito boa com a Sociedade Brasileira de Patologia, a qual eu quero agradecer publicamente, que hoje está laudando os exames do DC Manaus em menos de 30 dias. Então, a gente está conseguindo diagnosticar precocemente inflamações e o próprio carcinoma para que a gente possa tratar. O câncer é uma doença que a gente não tem conhecimento sobre o que acontece, como causa, o que causa. A única esperança é o diagnóstico precoce do câncer para que a gente possa tratar e, sobretudo, o quanto menos invasivo, melhor. Imagina para uma mulher perder o cabelo. Imagina para uma mulher perder a beleza de um seio com a radioterapia. Então, a gente precisa pensar nesse quesito também e defender nossas mulheres dessa situação. Então, o governo tem trabalhado muito forte para que a nossa atuação aqui seja cada vez mais incisiva frente aos problemas que os indígenas apresentam. Ok, Januário. Valéria Gersina, por favor. O acesso à saúde de qualidade é uma das pautas discutidas pelos movimentos negros, certo? Dentre tantos temas que são importantes no combate ao racismo, como é que pode ser dado destaque à prevenção e diagnóstico precoce do câncer? Eu preciso dizer para vocês que eu não sou da área de saúde. Eu sou do movimento negro. A gente precisa chegar no posto de saúde e ser bem atendida, e ser escutada, e ser tocada, ser examinada por um médico. Nós, mulheres negras, somos as últimas da fila. Entendeu? A gente não consegue. Você chega no hospital, como eu cheguei, eu, Valéria Gersina das Neves Carvalho. Eu cheguei no médico e o médico perguntou qual era o meu plano. Eu disse para ele, meu plano é ficar boa. Meu plano é ficar boa, é que o senhor me examine, entendeu? Veja o que eu tenho e passe o remédio para mim. Me toque, me examine. Não tenha medo, não. Que a minha cor e os meus traços negroides não é doença. Então, assim, eu acredito que essa questão do racismo estrutural, ele precisa passar por toda a rede médica, do atendente, daquele que varre o posto, entendeu? Aquele que faz a carteirinha, ao médico, entendeu? E nos ver dentro da nossa especificidade. A política integral para a população negra não foi inventada, né? Não saiu do nada, não. Ela saiu das diretrizes do SUS. Em que estado do Ceará essa política é posto em pauta? Aqui no nosso terreiro, nós temos 5 mulheres. Nenhuma até agora conseguiu marcar mamografia. Nenhuma.
5 mulheres acima de 50 anos. Não é fácil não, minha gente. Mas nós estamos aqui para lutar. Nós vamos lutar. E, para isso, a gente se junta, né? A gente se junta. O GRUNEC é uma instituição de muitas pessoas. Nós somos muitos. E aí a gente se junta. A Rede de Mulheres, Rede de Mulheres Negras do Ceará, a gente se junta à Frente de Mulheres Negras do Cariri e a gente vai buscar, porque é um direito nosso. Não é fácil, mas a gente, com muita luta, consegue. Verdade, Valéria. Valéria Mendonça, faz toda a diferença a questão do atendimento, né? Esse acolhimento nessa primeira porta de entrada que seria, digamos, o posto de saúde para essas pessoas. Inclusive agora nós vamos ter, dia 25 de novembro, nós vamos ter o 3º seminário de saúde das mulheres, onde a gente vai resgatar tudo isso que a gente conseguiu lá atrás, via conferências, inclusive a 2ª conferência de mulher, tudo que a gente conseguiu lá, esses ambulatórios que nós estamos falando aqui, nós acabamos de demandar em agosto, por conta da visibilidade lésbica, nós demandamos, por exemplo, a necessidade da criação dos ambulatórios inclusivos para mulheres lésbicas, bi e para mulheres trans. Por quê? Porque a gente viu que isso não é um aspecto para segregar, é um aspecto para atender dentro do olhar necessário. Para as pessoas com deficiência agora mesmo, o Estado está acabando de estruturar o plano estadual para pessoas com deficiência, justamente para que a gente saia da ideia de que o atendimento humanizado é um atendimento cordial. Não é. O atendimento humanizado é aquele que vai atender o sujeito dentro do que ele precisa. É inadmissível que, em pleno 2021, uma pessoa com deficiência, por exemplo, vá a um consultório público ou privado e todas as perguntas sejam direcionadas para o acompanhante. É inadmissível que uma mulher negra, como a Valéria acabou de citar, de 5 mulheres, que só 5 mulheres, as 5, nenhuma conseguiu mamografia, quando a gente está em plena efervescência de toda uma campanha. Os gestores vão à imprensa diariamente dizer que nós não temos problema de dificuldade de acesso. Então, a gente tem desde a questão do que a gente escuta a população dizer como lamento e como demanda real, e a gente tem o que a gente já conquistou para cobrar. Daí a importância do advocacy, daí a importância desse seminário do dia 25. Esse seminário do dia 25 é um resgate, como se a gente estivesse monitorando tudo que nós conseguimos. E nessa edição 2021, essa 13ª edição do Outubro Rosa, nós não estamos nem procuramos ampliar nada. Nós estamos procurando, pelo menos, manter o que nós conquistamos. Uma coisa elementar, por exemplo, que é a Lei 11.664 de 2008, que preconiza que toda mulher a partir de 40 anos tenha acesso à sua mamografia. Nós ainda temos um embate de ter que confrontar com a classe médica, de vez em quando, querendo praticar a partir de 50 anos. Quando nós, Movimento Outubro Rosa, Ceará, nós seguimos as orientações da Sociedade Brasileira de Mastologia, que preconiza 40 anos, e é nessa batida que a gente vai. Então, assim, são coisas, são aspectos que a gente tem que gritar, fazer valer, do ponto de vista, tanto a gente fazendo a parte da gente, de novo, dizendo que a saúde de cada um começa em cada um, como também a gente fazendo o controle social extensivo. Não é razoável que, em pleno 2021, a gente perca o que a gente já conquistou, e o que é pior, a gente ainda tem que enfrentar questões ainda do racismo estrutural, como foi dito aqui, interferindo na saúde pública, que é um direito. Saúde inclusiva tem que sair dessa falácia e tem que se transformar numa atitude inclusiva, seja no atendimento, seja nos acessos com ambulatórios inclusivos, seja na questão da conduta do profissional de saúde. Não é razoável, por exemplo, que uma pessoa ainda possa sofrer, uma mulher lésbica, por exemplo. Nós agora, nesse Outubro Rosa, a gente fez uma batida séria em relação a isso, porque a gente sabe que o índice é alto de mulheres lésbicas com câncer de mama e câncer de colo uterino, por conta do sistema que é excludente. Isso é fato, isso é real, né? Então, assim, são coisas que o Outubro Rosa, que a gente tem praticado aqui,
é a essência do Outubro Rosa. Porque o lacinho é importante, a blusa é importante, a iluminação é importante, mas isso gera visibilidade. E o que eu costumo dizer é o seguinte, nesses 13 anos, visibilidade nós já temos muito. O que a gente quer, de fato, é impactar nas políticas públicas. E por isso que eu acredito tanto no movimento, levanto a bandeira do movimento, e acredito que a força popular, especialmente das mulheres, que são historicamente as incentivadoras desses grandes movimentos pela saúde, haja visto a construção do próprio SUS. Então a gente vai nisso acreditando que com essa força popular a gente consiga reverter tudo isso, especialmente nesse momento. Verdade, Valéria. Januário, com relação à população indígena, né, quais são as dificuldades, por exemplo, das mulheres indígenas com relação a esses exames preventivos? O que é que vem sendo feito, por exemplo, pelo Amazonas para facilitar esse acesso? A gente sabe que é difícil para elas até se deslocarem, né? No caso, teria que a assistência ir até elas. Mais uma vez, a CESAI, ela faz parte de um subsistema de saúde indígena. Ele é uma parte do SUS focada no atendimento integral à necessidade do indígena. Então, os exames preventivos, sobretudo para a questão do colo do útero, que é o Papa Nicolau, eles são feitos em aldeia, né? Em todas as nossas aldeias sob jurisdição, as equipes multidisciplinares entram durante 20 dias por mês, com permanência, para a coleta dos exames, e a gente está hoje, graças a Deus, e a parceria do Ministério da Saúde, CESAI, com a Sociedade Brasileira de Patologia, com o laudo em menos de 30 dias. Isso nos dá a garantia de um diagnóstico precoce e nos direciona para um tratamento mais humanizado para essas mulheres sem tanta espera. E isso nos garante a confidência cultural, até porque o Papa Nicolau é um exame diferente do que a cultura indígena está acostumada, um exame bem invasivo, em que a mulher expõe toda a sua particularidade para o profissional de saúde. Então a gente precisa garantir o respeito e, sobretudo, a questão da reserva, né, pessoal para a questão desse exame. Tá, ok, Januário. Pedir agora para a Valéria Gersina fazer uma fala rápida de encerramento para a gente. Primeiro, eu queria agradecer, viu? Agradecer o convite, agradecer a todas as pessoas que estão aqui construindo esse evento, né? Eu creio que é para tentar minimizar essas dificuldades que a gente está enfrentando. A gente só consegue minimizar essa história se a gente encarar. Se a gente encarar que não está bom. Existe o Outubro Rosa, ótimo, parabéns. Está fazendo educação popular nas comunidades, isso é muito bom. Existem os observatórios, ótimos, mas a gente precisa encarar que nosso povo não está chegando a tempo nos oncologistas, nos tratamentos de ponta. E muita gente está sendo perdida aí. Então, eu agradeço e reafirmo aqui, junto a todos vocês que estão me assistindo, a minha luta para que meu povo e o povo também indígena e o povo LGBTQIA+, tenha acesso e dignidade no tratamento quando a gente está mais fragilizado. Boa tarde a todos e muita gratidão pela oportunidade. Valéria. Boa tarde, Valéria. Valéria Mendonça, uma última palavra. Minha última palavra seria realmente gratidão também, agradecer pelo espaço, pelo momento. E duas palavras de ordem que a gente introduziu nessa edição 2021 foi animar e fortalecer. Nós precisamos nos animar de alguma forma, porque se a gente não entender que o que a gente faz enquanto movimento social vale a pena, então a gente perde o rumo, perde a vontade de fazer. Então, como administradora hospitalar, como servidora, como conselheira estadual de saúde, mas especialmente como ativista social, a palavra de ordem que eu deixo aqui é animar, é dizer que vale a pena, é dizer que saúde de qualidade para todos
todas e todes, é um direito e que a gente deve buscar e que nós estamos no tempo de fortalecer. Qualquer iniciativa que seja uma brasinha que está ali acesa, vá lá e dê sua força e faça valer, porque os tempos exigem que a gente seja, sobretudo, consciente, mas que a gente possa estar valorizando e fortalecendo as iniciativas boas e o que a gente tem de bom. E saúde pública a gente consegue assim. Obrigada. Muito obrigada pelo espaço. De nada, Valéria. Januário, com você. Bom, primeiro, meus cordiais cumprimentos às Valérias, né? A construção do SUS, ela deve ser baseada, sim, na vontade da população, baseada nos seus anseios. A construção de um sistema público de saúde de qualidade, ela só tem vazão quando a construção é uma análise crescente, não decrescente. Nós precisamos continuar a construção do nosso SUS com qualidade, com carinho, com respeito, com cuidado e, sobretudo, entendendo que cada cidadão é diferente, tem suas particularidades, sua cultura, sua crença. Os nossos espaços são diferentes. Nós vivemos num Brasil multifacetado, num Brasil de dimensões continentais, onde nós temos grandes metrópoles conflitando com grandes espaços assistenciais e vazios demográficos. Então nós vivemos num Brasil diferente. E eu estou aqui no Amazonas, no norte do país, dentro das aldeias indígenas, a serviço do governo federal, para que a gente possa cada vez mais descobrir as raízes desse Brasil profundo e tentar mitigar todos os danos para que a gente consiga, num futuro bem próximo, garantir um mínimo de dignidade à população indígena no tratamento, seja ele atenção básica, média ou alta complexidade. Nós precisamos permanecer na construção evidente e permanente do nosso Sistema Único de Saúde. Muito obrigado. Obrigada a você, Januário. Informamos que, infelizmente, a Jaqueline Brasil, né, caiu a conexão, a gente não conseguiu mais voltar com ela, mas espero que todas as contribuições de todos vocês presentes, agradeço desde já a Valéria Mendonça, a Valéria Gersini, ao Januário, a Jaqueline e a todos vocês que nos acompanham. E antes de me despedir, quero lembrar que o próximo painel começa hoje às 18 horas.